Costumamos nos referir ao planeta Vênus como o irmão gêmeo da Terra, talvez pelo seu tamanho ser muito próximo ao de nosso planeta, mas a realidade das condições climáticas de Vênus são extremas, e essa condição de gêmeos não se sustenta, uma vez que Vênus é um planeta muito diferente do nosso. Essas e outras curiosidades você vai conhecer aqui, nesse vídeo da série Planetas do Sistema Solar. Planetas do Sistema Solar. O planeta Vênus. Em se tratando de diâmetro, o planeta Vênus é um pouco mais de 5% menor que a Terra, ficando para trás em tamanho por apenas 638 km de diâmetro. Porém, essa diferença, por si só, é maior que o diâmetro da Lua e Encélados de Saturno. Ainda assim, não se engane com tão pouca aparente diferença. Em termos de área superficial, a Terra tem uma área de quase 50 milhões de quilômetros quadrados a mais que Vênus, o que é a área do continente asiático inteiro mais a área da Austrália. Portanto, a Terra, em termos de área superficial, é bem maior que o planeta Vênus. Contudo, Vênus não tem mares nem oceanos de água como o nosso planeta, onde aqui, as águas ocupam 70% da superfície da Terra. Nesse quesito, Vênus supera o nosso planeta de goleada. Sua área terrestre é bem maior que a área de terras do nosso planeta, portanto em Vênus, cabem exatamente 3 vezes todos os continentes e ilhas da Terra. Comparando Vênus com outros planetas do Sistema Solar, vemos o quanto ele é pequeno quando confrontamos com os planetas gigantes gasosos Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O volume que Vênus ocupa é 1.542 vezes menor que o volume de Júpiter, mais de 1,5 milhão de vezes menor que o volume do nosso Sol, e você pode ter uma noção real de quanto Vênus é pequeno quando comparado com a nossa estrela, através dessa foto do planeta Vênus com o Sol ao fundo. Mercúrio e Vênus são os únicos planetas do Sistema Solar que não possuem luas em suas órbitas. Até mesmo os planetas anões do Sistema Solar, como Plutão, Haumea, Makemake e Eris, possuem cada um deles, pelo menos, uma lua em suas órbitas. O que provavelmente explica essa ausência de satélites naturais em ambos os planetas, justificasse pelo fato deles estarem próximos ao Sol, o qual influencia gravitacionalmente a manutenção de luas em suas órbitas. No vídeo anterior dessa série sobre o planeta Mercúrio, a partir de 3 minutos e meio do vídeo, eu explico em mais detalhes técnicos essa questão de manutenção de luas em órbitas de planetas através da equação da esfera de Rio. Confira lá se quiser saber mais sobre isso. Apesar de Vênus não ter satélites naturais em sua órbita, ou luas como queiram chamar, ele possui vários asteroides temporários e outros chamados de quasi-satélites em sua órbita, como o quasi-satélite 2002 VS68, como vocês podem ver nessa animação, além de alguns outros, os quais inclusive, já foram classificados como potencialmente perigosos para a Terra. Apesar de ser o segundo planeta em ordem de afastamento do Sol, tendo a Terra logo na sequência e Mercúrio mais próximo do Sol, numa análise superficial, temos a tentação de dizer que ele é o planeta mais próximo da Terra. Isso é uma meia-verdade e nem sempre Vênus está mais próximo da Terra. Aliás, na maior parte do tempo, o planeta Mercúrio é o que fica mais próximo da Terra, como vocês podem ver nessa animação, pois o planeta Vênus passa boa parte de sua órbita ao lado oposto da órbita da Terra. Sua órbita é quase circular e não elíptica como a maioria dos demais planetas do Sistema Solar, pois a excentricidade orbital do planeta é muito baixa, e equivale a 0,006772. Essa órbita quase circular lhe confere uma pequena diferença de distância ao Sol nos pontos de afélio e periélio. Como o semi-eixo maior da órbita, ou seja, a distância média de um planeta ao Sol, pode ser facilmente obtido a partir da distância do periélio e pela excentricidade orbital, como podemos ver nessa equação, concluímos que ele vale aproximadamente 108 milhões de quilômetros. Tendo o semi-eixo maior orbital de um planeta, e aplicando a terceira lei de Kepler do movimento planetário, podemos também calcular quanto tempo o planeta Vênus demora para realizar uma volta completa em torno do Sol. Aplicando-se esses valores na equação, descobrimos que o planeta Vênus demora 224,7 dias para dar uma volta completa em torno do Sol, enquanto a Terra, por exemplo, demora aproximadamente 365 dias, o que equivale à duração de um ano terrestre. Assim,
O ano venusiano demora 224,7 dias. A duração do dia de um planeta é medida pelo tempo que o planeta demora para completar uma volta em torno de seu próprio eixo. Assim, como o dia na Terra demora quase 24 horas, concluímos que a Terra demora 24 horas para dar uma volta completa em torno do seu eixo. Diferentemente do tempo de translação de um planeta em torno do Sol, que é definido pela equação da terceira lei de Kepler que acabamos de ver, não existe uma equação que nos dê o tempo de rotação de um planeta, pois o tempo de rotação do planeta depende totalmente de como esse planeta foi formado. Alguns planetas sofrem colisões ou eventos que os colocam em uma taxa de rotação mais alta, enquanto outros não sofrem de tais eventos e giram lentamente. Esse é o caso de Vênus. O tempo que Vênus demora para realizar uma volta completa em torno de seu eixo, ou seja, seu período de rotação, é de aproximadamente 243 dias. Repare nessa animação comparando a rotação da Terra com a rotação do planeta Vênus e percebam o quanto a rotação de Vênus é lenta. Mas temos um outro fator importante no movimento orbital de Vênus, e se você prestou atenção, deve ter notado que o período de translação de Vênus é menor que o período de rotação do planeta, ou seja, a duração do dia em Vênus é maior que a duração do seu ano. Que loucura, né? Você consegue imaginar o ano passar mais rápido que o dia? Comparando com a Terra, seria o mesmo que dizermos que, se no dia 1º de janeiro fosse meia-noite, ao final do dia 31 de dezembro, nossos relógios ainda estariam marcando 22 horas e 12 minutos de um dia que demorou 338 dias para passar. Mas acalmem-se que não é bem assim que isso acontece, e o problema é mais complicado ainda. Naturalmente, alguns esclarecimentos são necessários ao abordar a questão de quanto tempo dura um dia em qualquer planeta. Para começar, é preciso distinguir entre um dia sideral e um dia solar. Um dia sideral é o tempo que leva para um planeta completar uma única rotação em seu eixo. Por outro lado, um dia solar é o tempo que o Sol leva para retornar ao mesmo lugar no céu. Na Terra, um dia sideral dura 23 horas, 56 minutos e 4,1 segundos, enquanto um dia solar dura exatamente 24 horas. No caso de Vênus, leva os impressionantes 243 dias aqui já dito para o planeta girar uma vez em seu eixo. Além disso, ele gira na direção oposta à que orbita ao redor do Sol, o que leva cerca de 224,7 dias terrestres para ser concluído, conforme também já informado e aqui calculado. Em outras palavras, Vênus tem uma rotação retrógrada, o que significa que se você pudesse ver o planeta de cima de sua região polar norte, seria visto girando no sentido horário em seu eixo e no sentido anti-horário ao redor do Sol, e Vênus é o único planeta do Sistema Solar que gira em torno de seu próprio eixo no sentido oposto aos demais planetas. Isso também significa que, se você pudesse ficar na superfície de Vênus, o Sol nasceria no oeste e se poria no leste. De tudo isso, pode-se supor que um único dia dura mais do que um ano em Vênus. Mas novamente, a distinção entre dias siderais e solares significa que isso não é verdade. Observe essa animação, onde o tamanho de Vênus e do Sol estão propositalmente exagerados para melhor compreendermos esse fenômeno, a qual retrata bem essa condição de duração do dia, versus a duração do ano em Vênus. Como as durações do dia e do ano são semelhantes, um dia em Vênus não é como um dia na Terra. Aqui na Terra o Sol nasce e se põe uma vez por dia. Mas em Vênus, o Sol nasce a cada 117 dias terrestres e também se põe a cada 117 dias terrestres. Isso significa que o Sol nasce 2 vezes durante cada ano em Vênus, embora ainda seja o mesmo dia em Vênus. As condições na superfície venusiana diferem radicalmente daquelas na Terra, porque sua atmosfera é muito densa e contém 96,5% de dióxido de carbono, sendo a maior parte dos 3,5% restantes, composta por nitrogênio. A pressão atmosférica da superfície é de 92 atmosferas, ou seja, ela é 92 vezes mais intensa que a pressão atmosférica superficial da Terra, e isso equivale a estarmos mergulhados em uma profundidade de mais de quase 1 quilômetro no fundo dos mares da Terra. A atmosfera rica em dióxido de carbono gera um efeito estufa arrasador no planeta, criando temperaturas superficiais de pelo menos 462 graus Celsius.
Isso torna a superfície venusiana mais quente que a de Mercúrio, que tem uma temperatura superficial máxima de 427 graus Celsius, embora Vênus esteja quase 2 vezes a distância de Mercúrio ao Sol, e, portanto, receba apenas 25% da irradiação solar de Mercúrio. Por causa de seu efeito estufa descontrolado, o estudo da atmosfera venusiana nos ajudou muito a compreender o efeito estufa aqui na Terra. A inércia térmica e a transferência de calor pelos ventos na baixa atmosfera significam que a temperatura da superfície de Vênus não varia significativamente entre os dois hemisférios do planeta, voltados e não voltados para o Sol, apesar da lenta rotação de Vênus. Assim, Vênus tem uma temperatura global muito homogênea, independente se for dia ou noite, independente se for nos polos ou no equador venusiano. A altitude do relevo é um dos poucos fatores que afetam a temperatura venusiana. O ponto mais alto de Vênus, o Monte Maxwell com 11 km de altura, é, portanto, o ponto mais frio de Vênus, com uma temperatura de cerca de 380 graus Celsius. Devido à densa camada de nuvens que recobre todo o planeta, observar a superfície de Vênus é impossível, a menos que consigamos pousar sondas no solo do planeta. A superfície venusiana foi objeto de especulação até que alguns de seus segredos foram revelados. As sondas da antiga União Soviética chamadas de Venera, em 1975 e 1982, retornaram imagens de uma superfície coberta de sedimentos e rochas relativamente angulares. Sua superfície foi mapeada por raio-x em detalhes entre os anos 1990 e 1991. Cerca de 80% da superfície venusiana é coberta por planícies vulcânicas lisas. 2 continentes montanhosos compõem o restante de sua área de superfície, um situado no hemisfério norte do planeta e o outro logo ao sul do Equador. Se Vênus tivesse mares e oceanos como a Terra, essa seria provavelmente a distribuição geográfica de terras e água no planeta. O continente do norte é chamado de Char-Terra em homenagem a Ishar, a deusa babilônica do amor, e tem aproximadamente o tamanho da Austrália. O continente do sul é chamado de Afrodite-Terra, em homenagem à deusa grega do amor, e é a maior das 2 regiões montanhosas com aproximadamente o tamanho da América do Sul. O planeta tem poucas crateras de impacto, demonstrando que a superfície é relativamente jovem, com 300 a 600 milhões de anos, resultado de uma provável atividade geológica ou tectônica recente, inclusive com várias linhas de evidência apontam para atividade vulcânica em andamento em Vênus. Grande parte da superfície venusiana parece ter sido moldada por atividade vulcânica. Vênus tem várias vezes mais vulcões do que a Terra. Isso não ocorre porque Vênus é mais vulcanicamente ativo que a Terra, mas porque sua crosta é mais antiga e não está sujeita ao mesmo processo de erosão. As concentrações de dióxido de enxofre na atmosfera caíram por um fator de 10 entre 1978 e 1986, saltaram em 2006 e novamente diminuíram 10 vezes. Isso pode significar que os níveis de dióxido de enxofre foram aumentados várias vezes por grandes erupções vulcânicas. Quase 1000 crateras de impacto em Vênus estão distribuídas uniformemente em sua superfície. Em outros corpos com crateras, como a Terra e a Lua, as crateras mostram uma série de estados de degradação. Na Lua, a degradação é causada por impactos subsequentes, enquanto na Terra é causada pela erosão do vento e da chuva. Em Vênus, cerca de 85% das crateras estão em bom estado. O número de crateras, junto com sua condição bem preservada, indica que o planeta passou por um evento global de recapeamento entre 300 e 600 milhões de anos atrás, seguido por uma decadência do vulcanismo. As crateras venusianas variam de 3 a 280 km de diâmetro. Nenhuma cratera é menor que 3 km, devido aos efeitos da atmosfera densa nos objetos que chegam. Objetos com menos de uma certa energia cinética são tão desacelerados pela atmosfera que não criam uma cratera de impacto. Asteroides com menos de 50 metros de diâmetro irão se fragmentar e queimar na atmosfera antes de atingir o solo, daí a não existência de crateras menores que 3 km de diâmetro, como é comum se ver nas superfícies da Lua e de Mercúrio, os quais não possuem uma atmosfera densa como Vênus e o planeta Terra para impedir esses impactos com o solo. Vênus tem sido de notável importância na mitologia, astrologia e ficção ao longo da história e em diferentes culturas.
Os maias consideravam Vênus o corpo celeste mais importante depois do Sol e da Lua. Eles o chamavam de Shakek, a grande estrela. Os ciclos de Vênus eram importantes para seu calendário e foram descritos em alguns de seus livros. Em chinês o planeta é chamado de Jinxing, o planeta dourado do elemento metal. As culturas modernas chinesa, japonesa, coreana e vietnamita referem-se ao planeta literalmente como a estrela de metal. Na Índia, o planeta Shukra recebe o nome do poderoso santo Shukra, que significa claro ou puro em sânscrito. Os antigos egípcios e gregos acreditavam que Vênus era dois corpos separados, uma estrela matutina e uma estrela vespertina. Os egípcios conheciam a estrela da manhã como Tiomoutiri, e a estrela da tarde como Oaiti. Os gregos usavam os nomes Fósforos, que significa portador da luz, e o nome Sforos, que significa portador do amanhecer. Na era romana eles foram reconhecidos como um único objeto celestial, conhecido como a estrela de Vênus, a deusa romana do amor. Ao longo da história, diversos poetas e escritores falaram e descreveram o planeta e sua luz. A falta de um campo magnético próprio em Vênus foi surpreendente, visto que ele é semelhante ao tamanho da Terra e esperava-se que contivesse um dínamo em seu núcleo, como na Terra, uma raridade entre os planetas, um mundo que não gera internamente um campo magnético. Como Vênus não tem campo magnético intrínseco para atuar como um escudo contra partículas carregadas que chegam, o vento solar às vezes interage diretamente com a atmosfera superior. No entanto, Vênus é parcialmente protegido por um campo magnético induzido. Durante a batalha contínua com o vento solar, esta região da atmosfera superior é capaz de retardar e desviar o fluxo de partículas ao redor do planeta, criando uma magnetosfera, em forma de cauda de cometa, no lado sotavento do planeta. Assim como Mercúrio, e por estarem entre o Sol e a Terra, Vênus aparece no céu da Terra nunca muito longe do Sol, seja como estrela matutina ou estrela vespertina. Além do Sol e da Lua, Vênus é o objeto natural mais brilhante no céu da Terra, capaz de lançar sombras visíveis na Terra em condições de escuridão e ser visível a olho nu em plena luz do dia. Isso acontece porque, além dele estar bem próximo da Terra, sua atmosfera é toda ela recoberta por nuvens que refletem e espalham cerca de 90% da luz solar que incide sobre elas de volta para o espaço. A primeira missão de sonda espacial robótica Vênus e qualquer planeta foi a Venera 1 do programa soviético Venera, lançada em 1961. A primeira missão bem-sucedida a Vênus, assim como a primeira missão interplanetária bem-sucedida do mundo, foi a missão Mariner 2 dos Estados Unidos, passando acima da superfície de Vênus em 1962 e reunindo dados sobre o planeta e sua atmosfera. Em 1970, a Venera 7 se tornou a primeira espaçonave a pousar suavemente em outro planeta e a primeira a transmitir dados de lá para a Terra. Em 1975, as sondas soviéticas Venera 9 e 10 transmitiram as primeiras imagens da superfície de Vênus que eram em preto e branco. Em 1982, as primeiras imagens coloridas da superfície foram obtidas com as sondas soviéticas Venera 13 e 14. A NASA obteve dados adicionais em 1978 com o projeto Pioneer Venus, que consistia em duas missões separadas. O bem-sucedido programa soviético Venera chegou ao fim em 1983, quando as Venera 15 e 16 foram colocadas em órbita para realizar o mapeamento detalhado de 25% do terreno de Vênus. Várias outras missões exploraram Vênus nas décadas de 1980 e 1990, como a Veja 1, Veja 2, Galileu, Magellan, Cassini e Messenger. Isso é um pouco do que sabemos sobre o planeta Vênus, e esse pouco que sabemos, derrubou a especulação sobre a possibilidade de vida na superfície de Vênus, o que ainda diminuiu significativamente ainda mais após o início dos anos 1960, quando ficou claro que as condições são extremas em comparação com as da Terra. A temperatura extrema e a pressão atmosférica de Vênus tornam a vida à base de água como atualmente conhecemos, completamente improvável. Ficamos por aqui. Não deixe de assistir ao próximo vídeo da série Os Planetas do Sistema Solar aqui no canal, onde falaremos sobre o planeta Marte. Se gostou do vídeo, não se esqueça do like, e se ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Obrigado.